a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o livro do Antigo Testamento de Deuteronômio, capítulo 24, versículos 10 até o 13. E destacamos o versículo 10 que diz assim: Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita, e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa. O tema de hoje é muito importante saber respeitar as pessoas. A vida, ela é medida também através da questão do respeito que um tem para com o outro. Na convivência da sociedade, como também na família, nós precisamos colocar na nossa cabeça que é preciso respeitar as outras pessoas. Se alguém tem bastante dinheiro e outro tem pouco, aquele que tem bastante dinheiro não deve achar que aquele que tem pouco é de menos valor e pode se fazer o que quer com ele. Assim também, aquele que tem pouco não pode pensar que ele é desprestigiado por Deus e que realmente tem valor quem tem muito dinheiro ou quem tem muita saúde. As coisas na nossa vida como pessoa, elas não são medidas pelo dinheiro, pela saúde, pela capacidade intelectual ou pela falta dessas coisas. Todos são iguais perante Deus e Deus quer que todos sejam também considerados iguais uns com os outros. Nós não temos autoridade de Deus para desprestigiar alguém, para colocar alguém no fundo do poço, como se diz, e outros lá em cima no céu. A nossa vida precisa ser uma vida humilde. Humilde no sentido de considerar todos iguais a nós. Sim, nós não somos melhores do que outras pessoas. Mas daí alguém pode falar assim: mas eu não sou um ladrão, eu não sou um bandido, eu não sou isso e aquilo, então eu sou melhor do que outros? Perante Deus, nós somos todos iguais, somos pecadores. E a diferença que nós cristãos temos é que fomos agraciados pela fé em Jesus e temos o perdão, somos filhos de Deus. Mas em termos de corpo, em termos de pessoa, todos são iguais. Nós não podemos fazer diferença só porque temos a fé no coração e somos filhos de Deus, que os povos pagãos, pessoas que não têm Deus no coração, elas são de segunda classe. E aí muita gente vai cair do cavalo quando está na relação de respeito ou de desrespeito. Nós precisamos entender que respeitar as pessoas que estão à nossa volta, mesmo que elas se comportem de forma ruim, de forma pejorativa, mesmo assim, elas são pessoas importantes também. Veja, Jesus Cristo, quando ele fez a sua obra na cruz, ele morreu em favor de todas as pessoas. Aqueles que se consideram importantes como aqueles que se consideram inferiores. Para Deus, todos são iguais e todos são alvos do seu grande amor. Deus quer salvar todas as pessoas, mas é verdade, nem todos querem. Mas também, por outro lado, nós precisamos tomar um cuidado quando nós temos uma capacidade maior, seja econômica, seja de saúde, seja de inteligência, seja de oportunidade, e assim nós conseguimos uma projeção melhor diante dos outros, temos que tomar um cuidado para nós não ficarmos arrogantes. É o que nós vemos muitas vezes, pessoas que têm sucesso geralmente já começam a ficar orgulhosas, arrogantes,
não enxergam mais aquelas pessoas que normalmente enxergavam. Nós precisamos pôr isso na nossa cabeça que nós somos iguais a todos. Não somos mais importantes e nem menos importantes. Aqui no nosso texto está uma regra para o povo de Israel e ela serve muito bem para nós. Quando uma pessoa vai emprestar um dinheiro, por exemplo, para outra que tem a necessidade e precisa desse dinheiro, isso não dá o direito daquele que vai emprestar de ficar invadindo a casa, invadindo a propriedade, verificando o que a pessoa está fazendo ou deixando de fazer, importunando aquele que recebeu o dinheiro ou pediu emprestado. Se a pessoa pediu emprestado dinheiro para a sua própria vida, ou porque enfrentou dificuldades com doenças, negócios mal feitos, ou até falta de capacidade intelectual, e essa pessoa se compromete a pagar, aquele que emprestou deve esperar o tempo certo e não ficar incomodando aquele outro. E aqui diz o texto que se alguém dá uma garantia em favor daquele dinheiro que foi emprestado ou alguma coisa que foi emprestado, não se deve lá então recolher pessoalmente aquilo que a pessoa prometeu. Espera-se a pessoa trazer aquela garantia. E aí sim está tudo ok. Mas também, por outro lado, se aquela garantia vai fazer falta para aquela família, para aquela pessoa, como no caso aqui, um cobertor, veja, uma capa de dormir ser dada como garantia, isso é uma certeza de que aquele que pegou o emprestado, ele é muito pobre. E por ser pobre, é uma pessoa digna também, como qualquer um. E aquele que está lá emprestando ou está muito melhor financeiramente, ele deve olhar aquele ser humano de igual para igual e respeitar essa pessoa. Por isso, o nosso texto parece ser até uma questão simples de compreender, mas se nós olharmos na questão do respeito ou falta do respeito, nós vamos compreender muito bem o que esse texto fala. Vamos ajudar as pessoas. É isso que Deus está falando. Ajudem quem precisa. E esse que precisa, honre aquilo que foi prometido, aquilo que a pessoa se comprometeu a fazer. Não que vai pedir emprestado e depois esquece de devolver. Assim também, aquele que empresta não pode ir lá ser um mexerico, ficar mexendo nas coisas daquele que pegou o dinheiro emprestado. Respeitar as pessoas, isso é o que Deus quer de cada um. Deus não quer pessoas arrogantes, orgulhosas, intrometidas, mexericos, pessoas que ficam olhando na vida dos outros e ficam observando, parece que enxergam bem mais longe quando é mexer na vida dos outros. Parece que não conseguem nem ler coisas pequenas, mas quando se trata de olhar para a vida dos outros, se enxergam muito longe. Esse texto nos aconselha de forma bem clara e Deus está prometendo castigo para aquele que fizer de forma diferente do que ele está falando. Ajude, Senhor, esta deve ser a nossa oração. Ajude, Senhor, para que nós sejamos humildes e tenhamos um bom respeito, um respeito muito grande para com o nosso semelhante. Vamos então olhar para Jesus. Como Jesus, sendo tão grande, tão enorme, tão poderoso, ele se tornou tão humilde, tão simples, tão pobre para nos salvar. E este é o modelo. Claro que nós não somos santos e tão perfeitos como Jesus, nós jamais seremos assim. Mas vamos pedir que o Senhor nos ajude a sermos humildes e, sendo de bom coração, possamos ajudar o nosso semelhante diante de necessidades absolutas. Assim, através de Cristo, nós podemos ser bons. E através de Cristo, podemos ter muitas coisas ou também necessitar de coisas que são vitais para a nossa família. E assim, pedindo a ajuda de Deus, nós podemos ser felizes
e também proporcionar a felicidade ao nosso semelhante. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós muitas vezes, por termos mais do que outros, achamos-nos perfeitamente mexericos, pessoas que vasculham a vida dos outros e se intrometem na vida dos outros que nós tentamos ajudar. Mas venha nos ajudar, se temos mais recursos ou se nós precisamos de recursos, que sejamos os mesmos humildes, pessoas consagradas ao Senhor, verdadeiros filhos do Senhor através de Cristo. Amém.